Está entrando no ar mais um episódio do Valorcast, uma série de episódios de podcasts do grupo Valor Empresarial, um grupo de empresários que se une para fazer negócios, fazer os seus negócios prosperarem, os seus negócios e os negócios dos parceiros também, e não só isso, também retribuir à sociedade tudo que a sociedade entrega para a gente, do que ela consome dos nossos produtos ou serviços, através de ações beneficentes, de eventos de caridade, ajuda em instituições de caridade. O Grupo Valor também faz isso. Então, é muito legal reconhecer e devolver à sociedade aquilo que a sociedade faz de bem para os nossos negócios, prosperando. E especificamente em Ribeirão Preto e região, mas também fazemos ações no Brasil todo. Nessa série de episódios aqui, a gente começou com o episódio 0 falando com os presidentes do Grupo Valor. O atual presidente em exercício, o Leandro do Vale, da Valecom, Administração de Condomínios, e também os outros presidentes que foram presidentes do Grupo Valor nesses anos que começou em 2019. Todo ano temos uma nova gestão e os presidentes que ainda estão no grupo participaram desse papo no episódio 0 para falar como foi a fundação do grupo, quais são as atividades do grupo, os membros, os objetivos do grupo para o futuro e os objetivos atuais, o que a gente quer. Então acompanha aí o episódio 0. E depois disso, cada episódio a gente fala com um membro do grupo, um empresário do grupo. Atualmente são 50 empresários. Eu já nem sei mais qual é o episódio que a gente está gravando hoje, mas tem um convidado muito especial aqui que você vai conhecer já já, depois da nossa vinheta. Estamos de volta aqui, vamos começar o nosso Valorcast. O nosso convidado já está aqui, vocês viram ele entrando com a mochilinha na mão, porque é um vendedor nato e o negócio dele é absurdo, é um nicho muito específico que ele vai falar um pouquinho pra gente, mas óbvio que eu quero saber mais da história dele e o que tem nessa mochila que ele trouxe. Robson Egito da Tauana Válvulas. Olha, eu achei que ia estar logo aqui, ia ser muita coincidência, pensou? Tauana Válvulas. Robson, obrigado, meu irmão, pela tua presença. Prazer é imenso estar aqui, viu, cara? Prazer te receber. Agora sim, eu quero saber o que esse vendedor está trazendo. Cara, antes de eu te dar uns brindes aqui, parabéns, viu? Eu olho pra você e falo, cara, que talento, né? Ô, irmão. Você é um puta de um autor, de um produtor, já fez trabalho comigo e, assim, eu me espelho muito em você. Às vezes eu assisto você e eu falo, puta, o cara fala bem, né? E todo cara que fala bem é de sucesso. E você é um cara de sucesso. Que isso, meu irmão? Pô, podemos parar já esse podcast aqui hoje. Você tá de brincadeira. Obrigado, irmão, pelas palavras. E vou falar isso no decorrer do episódio, mas eu tenho uma grande admiração por você. Você sabe que todo vendedor tem que chegar e agradar o cliente, né? Então, toda vez que eu chego no cliente, eu não posso chegar de mão vazia. Se for uma secretária, é um bombonzinho. Se é um comprador, a gente leva uma lembrancinha. Ah, que é isso. Ó, aí já fica a dica para os próximos convidados aí, para vocês saberem que o apresentador gosta de receber um brinde, hein? Que façam como o Robson. Olha aqui, que sensacional. Para onde eu mostro aqui? Vamos ver os brindes da Tauana. Olha essa garrafa aqui, que já vou pôr a aguinha nela aqui para eu me hidratar. Cara, que linda essa garrafa, hein? Olha só, vou até deixar ela aqui para a gente ter, junto com as canecas do Grupo Valor Empresarial, que foi feito lá na Arte Graphics. E olha só, o calendário. Poxa. Isso aqui você usa muito lá, Uso né? demais. E você vê que tem as medidas de polegada, então e o pessoal de engenharia usa bastante. Isso aqui você usa muito lá. Vou deixar aqui, ó, tudo aqui pra gente ter a nossa E esse aqui você pôr na sua casa, né? Na sua sala. Caramba, cara! Olha aqui o pescador. Cara, que é isso aqui? Uma raia? Rapaz, isso é uma raia. Essa Vou raia, mostrar aqui. ela deu um trabalho para sair do rio, eu achei que era um pintado. Quando eu tirei ela, que eu vi essa raia, o piloteiro já queria devolver ela pro rio. Eu falei, não, deixa eu tirar uma foto com ela, que ela é muito linda. Aí a gente corta só um pedacinho do rabinho, que depois nasce de novo. Uhum. E tirei essa foto aí. Ficou lindo, olha que maravilha. Cara, que coisa linda. Quer dizer, não vamos falar de pescaria, não vou falar de negócio, não. Irmão, eu nem sabia que tinha raia no rio. Tem, e muita, viu? É pouca, mesmo? Que coisa linda. Eu tava falando aqui com o Robson nos bastidores sobre... dá uma olhada aqui no pescador. Olha isso. Quer dizer,
O cara trabalha para pescar, é isso? Exatamente, Ele trabalha, vamos deixar ela aqui, ó, vou deixar É uma ela bem... brincadeira que eu faço também com os clientes, viu? Lógico que você não precisa levar para sua casa, a não ser que você queira. Não, mas vamos deixar ela aqui. Eu estava comentando com você que o meu filho mais velho, o Miguel, que às vezes assiste a gente aí, que ele já não aguenta mais assistir o pai, eu falo assim para ele, filho, papai fez tal coisa, assiste. Ele falou, pai, não aguento mais ver você fazendo vídeo, essas coisas. E aí ele nem vê, mas eu vou falar para ele assistir para ver. O meu filho mais velho, Miguel, que tá apaixonado em pescaria, ele vai ficar maluco com isso, cara. E a gente tava conversando nos bastidores sobre esse teu prazer de pescar antes da gente entrar na sua história e nos seus negócios. Conta um pouquinho dessa paixão, Robson, pra gente. É assim, todo ano eu reservo uma semana para fazer uma grande pescaria, né. Então eu já tenho um grupo de pescadores, e todo ano a gente se programa para ir em lugares onde realmente a ação acontece, né. Uhum. Esse ano, por exemplo, nós vamos, no Araguaia, lá na Ilha do Bananal, já está programado agora para o mês que vem, e já fui em vários lugares, já fui na Argentina, no Uruguai, Pantanal, Amazonas, né, e é uma paixão que eu tenho, desde pequeno, e isso faz esse tipo de pescaria que eu faço para grandes peixes já faz 23 anos, né. Caramba. E comecei, como você está me contando, o seu filho, né, no pesqueiro, Rio Pardo, né, Uhum. aí vai aumentando, né, a vontade, até que eu fui convidado, né, a primeira grande pescaria que eu fiz foi embarcada, né, e foi sensacional, foi no Rio Paraguai. De lá para cá não parei mais, entendeu. E o dinheirinho que a gente ganha, a gente vai comprando tralha, comprando vara e vai E melhorando. é infinito E é isso, infinito, né? né. Sempre Aí quer a a melhor isca, a melhor anzol, a melhor linha, a melhor vara. Aí a mulher já vai brigando, porque não tem mais onde pôr tanta tralha, né, então fica um pouco na empresa, um pouco em casa, aí quando vai viajar, o que eu vou levar? Porque agora a pescaria virou uma coisa séria, né, Uhum. então a gente vai de avião, então você tem que pensar o que você vai levar, que tipo de vara você vai levar, porque o avião não comporta, né, Sim. então a gente faz uma pescaria bem planejada. Eu tenho alguns amigos que fazem essas viagens aí. Eu mesmo não sendo um pescador, eu estava te comentando que eu gosto do ambiente da pescaria, né? Tem alguns amigos que fazem essa viagem que também vai de avião, aí pega o navio lá, fica embarcado uma semana com tudo. Não sei se é essa que você faz também, que tudo all incluso, a Tudo incluso, bebida, tudo tudo incluso. Você está ilhado, Pirandeiro, né? está ilhado, Você está ilhado, só está, ou no caso é uma pousada no meio do nada, ou é a embarcação que é no meio do rio, então eles te dão toda a infraestrutura. Quando você fala de grandes peixes, nós estamos falando de quantos quilos de peixe? Qual o Ó, maior peixe que você pegou? eu peguei Sem uma... história de pescador, hein, Rob? Não, não é história, eu tenho foto. Agora tem a IA também, né, que ajuda, né? pode ajudar o pescador. Mas a piraíba, né, que é sensacional pegar uma piraíba, ela tem 55 quilos, 60 quilos. A pirarara também é outro peixe fantástico. Aí tem o dourado, eu gosto muito de pescar dourado. Na região da Argentina dá muito dourado, né? Aqueles dourado brigador, que você dá aquela fisgada, o bicho pula para um lado, puxa para o E o outro. dourado é por comprimento, né? Não é isso? Eu não entendo muito, mas assim, o meu filho fala umas coisas. A pirarara, por exemplo, ó, ele já pegou uma de 20 e tantos quilos, coisa mais linda. Eu acho um peixe maravilhoso. Maravilhoso, Ele diz que tem peixes que você por peso, que assim é a forma de olhar, mas tem peixes que é por comprimento, é isso? A gente até faz um campeonatinho, né? Então, Hum. assim, o que a gente faz lá é por espécie, né? Então, vamos fazer um campeonato, peixe de escama, de que couro, normalmente, e peixe de couro, que ele chega num peso maior, e o peixe de escama, que ele fica ali entre 50 centímetros, 60 centímetros, né? Uhum. Pesando aí 7,5 kg no máximo, né? E o peixe de couro, que ele chega, dependendo da espécie aí, 55 quilos, 60 quilos, né? E você pegou uma de 50. Já peguei. Brigou que foi, Briguei. beleza. Aí não precisa fazer mais nada da pescaria, já Acabou, valeu. né? Acabou, né? Acabou. Aí você vai pra pousada Vai tomar e vai cerveja e curtir e pronto. acabou, entendeu? Cara, eu acho sensacional isso. Você faz isso há muito tempo, talvez já pesque antes de você se tornar empresário, né? A gente vai falar sobre isso. Não, o Pedro interrompeu. Aqui, Pedro, aqui é tudo ao vivo. Ó, pode entrar. O Pedro vai corrigir aqui o microfone do Robson. Aí, ó.
Porque você não sabe, mas Ribeirão Preto, nós estamos gravando em Ribeirão Preto. E eu não sei, apareceu um frio aqui que não sei de onde veio, né? Também não sei, olha aqui, ó. Nós Eu estamos tava com em São blusa. Paulo semana passada, nem lá eu usei essa blusa Olha aqui. lá, ó. Pareceu um frio aqui. Não sei. O povo acha que nós estamos na Europa. Se eu gostasse de frio, eu não morava em Ribeirão, eu morava em outro lugar. Eu gosto de passar frio na Europa. Eu também. Aqui eu não gosto, não. Mas, olha, estava falando que você deve ter começado a pescar antes de ser empresário, se tornar empresário, mas você usa também a pescaria como uma válvula de escape de todas as suas atribuições à frente da Tauana Válvulas, ou você não consegue separar tanto, quando você está lá, tua cabeça fica Não, pensando? lá é o único lugar que eu consigo realmente desligar, mais do que praia. Porque em praia você vai naquela agitação, normalmente a gente está com a família, aí você também não tem sossego, é um cara com o radinho ligado, o outro que está querendo te vender as coisas e tal, Uhum. você tem aquela Criançada agitação. querendo tudo. Criançada querendo o picolé, querendo ir para o mar, né? Agora na praia não. Primeiro que não pega celular, né? Uhum. No meio do Na rio, na pescaria, né? pescaria não pega celular. Quando pega celular é na pousada, tem o horário específico, como normalmente é muito pescador, então você fica brigando por um Wi-Fi ali, entendeu? Uhum. Aí você falou, deixa eu agora, desliga seu celular aí que eu preciso falar com a mulher, né? Mas lá não pega celular. E você entra, por exemplo, eu entro 7 horas da manhã no rio e vou sair 6 da tarde, entendeu? E o foco é pegar peixe, então ali a gente realmente desliga, ali eu já não lembro mais o que que é válvula, se me perguntar eu não sei nada, entendeu? Deixo tudo aqui em Ribeirão Preto. É isso aí, é sempre é importante ter esse momento, né, para que volte com a energia recarregada. Bom, então vamos falar, senão a gente vai ficar falando de pescaria aqui, que o Robson gosta mais de falar de pescaria do que de falar de negócios, né? Se É bem que verdade. gosta muito, mas ó, cara, conta pra gente como é que, ó, Tauana, que acabou de passar, Tauana Válvulas, já foi meu cliente, a gente já fez um trabalho junto, inclusive o Robson me abriu uma possibilidade de mercado, fez eu enxergar uma possibilidade de mercado que foi muito boa para mim. Como, cara? Conta um pouquinho da sua história até você chegar hoje nessa empresa de sucesso. Acho que a gente pode falar sobre isso, porque a Tauana é uma empresa super de sucesso, é um negócio que só vem crescendo, né? Assim, você é um cara extremamente dedicado, você falou no começo sobre mim, eu te agradeço as palavras, mas vou te devolver, né? Assim, eu acompanhei um pouco de perto o seu trabalho, assim, a sua dedicação, a forma como você é um cara fuçado, você corre atrás de entender, é determinado, assim, põe na cabeça uma coisa, tem controle sobre o negócio, assim, é um desbravador de novos horizontes, está sempre olhando para oportunidades, assim, mesmo estando num nicho de mercado muito específico também. Então, cara, quer dizer que, como pessoa, né, como ser humano, um pai de família, um marido, te admiro muito, sei da sua presença dentro da sua família, como empresário. Você é um cara, assim, não só eu, mas muitas pessoas do grupo te admiram muito pela tua competência, pela tua entrega e pela tua dedicação e a busca por conhecimento. Isso é o mais incrível dentro de você. Queria que você falasse um pouco da tua história, do Robson, lá quando começou criança, seu emprego, como você se tornou empresário, como que a Tauana surgiu na sua vida. E aí a gente vai entrar um pouquinho nos negócios aí. Conta pra gente, Ô, Robson. obrigado pelas palavras. Eu vou tentar resumir um pouco a minha história, né, porque ela é longa, né, como a sua também, que você já me contou um pouco da sua história. E nasci numa família, assim, que me deu uma base, né, meus pais sempre me deu uma base educacional, o alicerce, sabe. Mas não era numa família que tinha grana, que tinha dinheiro, você entendeu. Mas a gente sempre conversou muito isso aí. E quando jovem, a gente tem muito desejo, muita vontade, né, de querer conquistar as coisas, de querer ter. E eu comecei a trabalhar muito jovem, por opção minha, você entendeu? Existiu um programa, né, até assisti o podcast aí da Aline, que ela também ela começou com 14 anos. Eu comecei com 12 num programa que tinha da prefeitura, né, que era o Guarda Mirim, né. Então eu comecei ali com 12 anos, trabalhando na secretaria de obras.
meio período na escola, meio período trabalhando na prefeitura, né. E ali a gente levava arquivo, né, naquela época, não era informatizado, né, como é hoje, então tinha muitas sessões, então o guarda-mirim pegava uma pasta, levava na outra sala, pegava outra pasta, e a gente fazia esse trabalho. Fiquei lá até os 14,5, 15 anos. Quando eu saí de lá, aí fui trabalhar no CEAGESP. Meu irmão na época, sempre vim de uma família, assim, muito comercial, né, sempre de empreendedor, e tal. Esse meu irmão, que não é muito mais velho que eu, a diferença acho que é 3 ou 4 anos, foi trabalhar no CEAGESP, comprou na época chamava pedra, né, comprou uma pedrinha, que era um espaço que você punha as frutas ali. Então o caminhoneiro não podia vender dentro do CEAGESP, tinha que vender para quem era o comerciante lá, e o comerciante vendia para o supermercado. E eu ficava ali cuidando, né, às vezes ele precisava ir negociar, né, essas mercadorias para colocar dentro dessa pedra dele, né, e eu ficava responsável ali, em vender as frutas, né. Eu lembro que a gente vendia beterraba, cenoura, daí que vem um pouco essa parte comercial, né. Então aí eu chegava por volta das 4 da manhã lá, e trabalhávamos até 7 horas. E nesse período eu fui estudar à tarde. Na verdade, comecei a estudar no período da tarde, mas logo foi quando eu saí do CEAGESP, eu fui fazer o colégio industrial, né. Uhum. Eu saio do SESI e entro no colégio industrial. E esse pequeno período eu fiquei trabalhando com meu irmão, e fora isso, o meu irmão era um cara empreendedor, ele sempre inventava algumas coisas para fazer e eu ia com ele, era aquele molequinho novo, né, eu ia com ele. Então, vender cerveja em porta de estádio, naquela época teve grandes clássicos aqui Sim. aqui em Ribeirão Preto, teve final de Palmeiras e Corinthians, Tá São falando Paulo, que ano isso aí, mais ou menos? Só pra gente situar o pessoal. 92, 92, tá. 93, acho que é mais ou menos Uhum. essa época aí, entendeu. Então ele vendia cerveja nos estádios, eu estava sempre com ele. Depois fui trabalhar, com vendas também, vendendo bilhete. E assim que eu entrei no colégio industrial, eu comecei a ter noção que era um torno, né, comecei a ir para a área mecânica. O meu irmão mais velho já tinha se formado nessa área e Uhum. atuava, né, estava trabalhando numa empresa bacana, e eu vi que ele estava sendo bem-sucedido, né, eu entrei, fui junto, né, entrei nesse colégio industrial. Assim que eu me formei no colégio industrial, ele me chamou. Ele, o pessoal gostava muito dele, falou: "Tem um irmão, acabou de se formar", ele me colocou como estagiário lá no setor mecânico, Da mesma empresa que ele estava da trabalhando. mesma empresa que ele estava trabalhando. Ali que eu comecei, eu nunca mais saí do ramo. Era uma empresa de válvulas, na época, Uhum. válvulas purgadores, ele era da área comercial já, né, e eu entrei como técnico. Então eu fazia as manutenções, as preventivas, visita em aqui sempre foi um polo sucroalcooleiro, então essa empresa atuava muito forte em usinas de açúcar, e eu era o técnico, com 17 anos. Entrei lá com 17 anos, eu era o técnico dessa empresa, cresci rapidamente. Por quê? Porque eles não tinham eles tinham, mão de obra qualificada, mas não formada. Porque esses técnicos que eles tinham, esses mecânicos, eram pessoas, porque a usina, formou muito profissionais, mas como que ele fazia? O cara trabalhava um período na lavoura, cortando cana, e o outro período ele trabalhava dentro da indústria, e ali algumas usinas, profissionalizou esse pessoal. Então, alguns foram ser técnicos de turbina, outros de válvula, então eles não tinham uma formação acadêmica, né. Uhum. Então eu me destaquei por aí. Eu já entro com base, né, porque eu fiz o curso técnico, Com a fiz formação, com a você já entrou com a formação, formação. e eles me deram a parte técnica, que é o conhecimento com a válvula, né. E aí eu não parei mais. Dali eu fui para a área comercial, fiquei ali nessa empresa por 5 anos. Eles distribuíam grandes marcas, era multinacionais. Eu fiz curso dentro dessas indústrias, todas elas, né, era obrigatório para o cara manter a distribuição, manter os funcionários deles bem treinados. Então eu treinei em todas essas multinacionais, e ele me preparou. Eu sou grato a essa empresa, porque ela me deu a base, né. Então a base que eu sei hoje,
Me deu a base técnica, que é desmontar uma válvula, desmontar um purgador, remontar ela, né? Como um mecânico de carro, o cara desmonta o motor ali, remonta de novo. Então eu tenho essa base. Depois eu fui fazer, quando eu entrei na área comercial, eu não tinha base nenhuma, né? Eu era um técnico. Só que, como é produto técnico, o dono achou que eu poderia ser um bom vendedor. Poderia, porque eu vou estar discutindo tecnicamente um produto que eu já consertava. Sim. Só que eu não tinha base comercial. Foi quando eu fui fazer administração de empresa. Aí entrei na faculdade SCOC, a faculdade tinha acabado de inaugurar a faculdade, a gente é a primeira turma. Aí me formei em administração de empresa, e dali eu saí daquela empresa e fui trabalhar numa outra. Depois que eu trabalhei nessa empresa, fui convidado para ser gerente numa outra empresa, pelo destaque, pelo posicionamento. Aí o pessoal da área começa a te reconhecer, e fui trabalhar com esse pessoal, como gerente. Ali eu fiquei pouco tempo, fiquei mais ou menos uns 3 anos como gerente dessa empresa, mas tão ditado que o Vampeta fala, é o que aconteceu comigo. Que o Vampeta foi jogar no Flamengo, e ele fingia que jogava a bola e o Flamengo fingia que pagava ele. É. E essa empresa, cara, a gente fazia grandes negócios, só que chegava na hora da minha comissão, cadê? Era Ô, pouco. não era pouco, não pagava. Não pagava? Não pagava. Não... Pô, aí é ruim demais. Aí ele ia pagar daqui 6 meses, sabe aquela? Atrasava demais, tal. Ia perguntar para ele, discutir, ele punha a culpa na tia, que era o financeiro, um jogava para o outro, e eu querendo fazer as minhas coisas, eu falei, não vai dar certo. Aí eu saí dessa empresa. E existe ainda? Não existe. Não mais. existe, claro. Claro, não existe. Não existe. É claro que não vai Não existir. existe. E dinheiro eu tinha, porque a gente conquistou na época grandes projetos, mas era um mau administrador. Sim. Entendeu? Saí dessa empresa. Saí dessa empresa, coloquei meu currículo na época, e um cara me ligou e falou, sou de São Paulo, quero levar minha empresa para Ribeirão Preto, quero fazer o setor que você trabalha, que é o setor sucroalcooleiro. Vamos conversar? Eu falei, vamos, né? Aí marcamos no Grau. Isso é legal, essa história, porque foi ali que começou a minha empresa. No Grau é o posto... No posto que tem ali em Pirassununga. Quer dizer, vocês se encontraram. Marcamos a reunião ali para ver se eu ia trabalhar para ele ou não. Tá. E pedi para o meu pai ir. Pai, vamos comigo? Vamos. Aí, durante a viagem, a gente foi conversando, meu pai foi fazendo um monte de perguntas, né? Perguntava quanto que eu conseguia vender por mês, tal, papapá. Cheguei lá, fui conversar com esse rapaz, a empresa dele até hoje existe, inclusive depois eu vou contar uma história que foi muito legal. Conversamos, o cara ficou super empolgado, eu também fiquei super empolgado, tal. Na volta, meu pai falou assim, por que você quer trabalhar para os outros? Eu falei, uai, como que eu vou, né? Eu tenho que trabalhar para alguém, como que eu vou vender válvula, essas coisas? Não, rapaz, tudo que você já me contou, a gente vindo para cá, eu conheço a sua história, entendeu? Por que você não monta para você? Eu falei, como que eu vou montar, pai? Eu não tenho. Não, cara, ó, em casa você tem a cama para dormir, o almoço e a janta. É o que você precisa, você não tem um filho, não tem nada. Qual que é o seu medo? Por que você não arrisca? Cara, que sensacional. Foi assim que eu comecei. Cara, tô até emocionado de ouvir você falar isso. Aí foi assim, eu falei, será que tá certo? Se não der, você pega o emprego de novo, aí o cara vai te empregar. Ele não tem ninguém na região para pôr. Se não for ele, vai ser outro. Eu comecei a empresa no quarto da casa do meu pai, com um computadorzinho, ligando para as usinas. Quando alguns fabricantes descobriu que eu havia aberto a empresa, 3 deles me visitaram, me dando apoio, falando, você tem crédito aqui, vamos começar um trabalho junto. E foi assim que eu comecei. Vendi uma válvula, comprava 2. Vendi uma válvula, comprava, e foi crescendo aos poucos, entendeu? Aí veio também a vontade de crescer, né? Eu sabia tecnicamente bastante, eu precisava, só que eu não conseguia, porque assim, o custo era muito alto na época. Até hoje né? Mas o estado de São Paulo sempre foi cercado de pedágio. Sim. Aí que vem a malícia também de o que eu vou fazer, né? Isso eu estou falando de 2005. Tá.
Em 2006, eu conheço um amigo que ele tinha montado um site para venda de carro, né. Eu lembro até hoje o nome da empresa dele, chamava levo.com.br. E virou um estouro esse site dele aí. Todo mundo postando os carros para vender lá, tal, tal, tal. Eu falei: "Anselmo, como que é esse negócio aí, cara? Pode me ajudar não? Esse negócio eu vejo que você do site e tal, né, eu queria montar os meus negócios de volta, porque eu não consigo visitar os clientes, é muito caro, eu fico só no telefone e às vezes não é a mesma pegada, sabe, eu chegar aqui, bater, olhar nos seus olhos, escutar a sua história, falar da minha e você me dá uma oportunidade. No telefone é frio, o Uhum. cara quer saber do preço, quer saber se é a marca que ele quer comprar. Aí ele falou: "Não, eu vou te ajudar, monta o site e vem aqui na minha empresa". Aí montei o site, eu não sei o que que ele fez, depois eu sei, né. Ele entrou por trás do site e começou a colocar todas as palavras-chave do meu negócio. Aí, como eu entendo do meu negócio, como que aí o cara vai te pesquisar? Eu, pá, válvula solenoide, válvula globo, qual que é a diferença de uma válvula solenoide para uma globo? Ele foi colocando essas palavras-chave na época, não existia, né, o robozinho do Google, Sim, então era por repetição, aquele site que tinha muitas palavras que o cara estava pesquisando, é o que ia subia. aparecer em primeiro lugar. Não era tão divulgado esse negócio de ads, né, de você pagar para o Google, né, não tinha muito disso. Estava bem no começo mesmo. E de repente, cara, o meu site começou a aparecer em primeiro lugar. E aí Aí estourou. comecei a receber ligação de vários outros lugares. Comecei a sair desse nicho, dessa bolha que eu vivia, né, que era o setor sucroenergético, e comecei a pegar outros canais. E a empresa começou a crescer, e não parou de crescer, entendeu. Então esse foi o começo. Aí depois eu fui fazer engenharia mecânica, depois já com a estrutura pronta, porque eu pagava para o engenheiro. Então eu tinha Uhum. todo o conhecimento técnico, mas ainda era obrigado a pagar, né, a mensalidade para o engenheiro assinar Para e ele assinar tal. os laudos e essas coisas É, todas. porque é necessário, né, então Uhum. eu vou te vender uma válvula de segurança, eu tenho que te dar um laudo dela, que ela vai abrir no set point que você comprou, tal, precisa desse laudo, porque se acontecer qualquer problema, o cara está respaldado com o seguro, né, então, segue a norma NR13 e tal. E eu pagava para esse cara, eu falei: "Não, eu vou estudar", e entrei na faculdade, já velho, comecei tudo de novo, me formei em engenheiro mecânico, entendeu. Hoje, eu que assino pela empresa, e a empresa, graças a Deus, não parou mais de crescer, cara. E a gente vem buscando sempre as tendências do mercado. A internet é uma coisa que eu estudei muito na época, porque eu vi que deu certo. Uhum. Eu não precisava pagar pedágio, não precisava pagar gasolina, você entendeu? Aí estudei muito, aí comecei a fazer a persona, né, aí você vai estudar o que que é isso, o que é aquilo, a persona do produto. Então, assim, o que que faz o cara, qual que é a pergunta que o cara faz no Google, o que que ele quer saber. Então, como eu sabia os problemas que a válvula dá na indústria, né, como especificar uma válvula, qual válvula colocar no evaporador, eu comecei a criar esses textos e colocar no meu site. Com isso o site foi crescendo, 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 ao ponto do site ter 20.000 acessos por mês. Caramba. E assim, 20.000 acessos não é um acesso aleatório. Sim, porque o teu ramo de atividade, e aí para quem está nos ouvindo, é diferente de vender uma caneca. Nós estamos falando de um nicho de É mercado. um Você nicho de vende mercado. B2B, né? Isso, É exatamente. para usina, e tal, Dificilmente a gente vende para CPF, para CPE, para consumidor final. E é, eu mesmo, antes de te atender, antes de eu te conhecer, não fazia ideia desse mercado. Então, assim, realmente, por ser nichado, você ter 20.000 visitas no site, poxa, é um número impressionante, porque não tem curioso, não tem, né? Você não não tem. leva curioso, né? Porque é muito específico. E aí você tocou num ponto dessa história do primeiro site aí, porque um ponto que eu queria falar com você é, primeiro, falar para quem está nos assistindo o que que é o que que são as válvulas, né, o que que é o mercado de válvulas em si, né, onde elas estão inseridas. Claro que muita gente
que, como eu, completamente leigo nisso, mas depois que eu te atendi, é uma coisa impressionante, que eu comecei a ver válvula para tudo quanto é lugar, né, em máquina de ar comprimido, em não sei o Em quê. tudo, em Aí tudo. eu tenho um outro cliente que tem uma usina de tubo trefilado, e aí eu fui na operação deles. Cara, todas as máquinas da operação tinha Tem válvula válvula. lá, enfim. Aí tem a questão da válvula de temperatura, tem passagem já, tem de gás, tem de óleo, tem de água, que controla tudo isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre as válvulas mesmo, onde que a gente vê, onde elas estão, porque depois eu descobri que ela está em tudo quanto é lugar. Tá em qualquer lugar. Não, e é fácil assim, ó. Como que eu explico sobre válvula para um leigo, né? Uhum. Primeiro, vamos começar com a nossa casa. Começar com a avenida. Então, por que se faz uma avenida, né? Porque ali vai ter um tráfego de carro que precisa sair do ponto A e ir para o ponto B, Uhum. né? E as válvulas, qual que é a função das válvulas? As válvulas é controlar o fluxo. Então, todo fluxo líquido, gasoso, ou massa, né? Desde que seja uma massa que não chega ao ponto de ser sólido, ela precisa ser transportado dentro de um tubo, né? Então, se a gente pegar a nossa casa, o Saerp aqui em Ribeirão Preto, ela extrai a água, né? Ó, quando ela extrai a água ali já tem válvula, porque ela puxa água e ar junto, aí já tem uma válvula ventosa, que ela abre com a presença do ar, fecha com a presença do líquido. Passa pela bomba, essa bomba, depois da bomba tem outra válvula, que se fizer fazer manutenção, ele fecha essa bomba e a água não retorna, né? E vai para a caixa d'água, né? Da caixa d'água se coloca tubulações distribuindo para a cidade inteira. Então, na saída da caixa d'água, que é o que acontece na nossa casa, tem uma válvula. Se precisar da manutenção na caixa d'água, ele fecha a válvula, né? Se precisar da manutenção na rede pública, ele fecha a válvula. Essa água chega na sua casa. Ela chega na sua casa, você tem um higrômetro e uma válvula. Vocês podem olhar aí, é um higrômetro e uma válvula. Preciso da manutenção em casa, você fecha aquela válvula, acabou a água na sua casa, você vai fazer o trabalho que precisa. E na indústria? Na indústria, porque todo fluxo, todo líquido, ele é considerado uma energia. Uhum. A água é considerada uma energia, o vapor é considerado uma energia, o óleo é considerado uma energia. Então, dentro da indústria, eu posso usar esses fluidos de várias maneiras como fonte de energia. Então, dentro de uma indústria, por exemplo, de leite, lá se tem uma caldeira que produz vapor. Esse vapor precisa ser transportado dentro da indústria. Precisa entrar no pasteurizador, precisa entrar num reservatório, num tanque, né? E o que o vapor vai fazer com o leite? Ele vai fazer uma transferência térmica, entendeu? Então, de um lado eu tenho o leite, tem uma parede de inox, do outro lado eu tenho o vapor. Preciso esterilizar esse leite, né? Pasteurizar. Eu vou aquecer esse leite a 80 graus. Quem vai fazer esse controle? A válvula. Então a válvula fala para a caldeira, abre, injeta vapor aqui, esquenta essa chapa. Esquentou a chapa, transferiu o calor para a chapa transfere o calor para o leite. Chegou a 80 graus, certo? Aí o controlador fala para a válvula, agora você fecha, senão vai queimar o leite. Pum, ela fecha. Aí o pasteurizador ele tem dois processos. Ele esquenta e resfria. Aí vai fazer o processo de resfriamento. Quem vai fazer esse trabalho? A válvula também, só que aí como que ela vai fazer? É o processo que é igual do ar-condicionado. Ele vai entrar naquele fluido refrigerante, né? De um lado está o fluido refrigerante, do outro lado está o leite. A válvula libera o fluido refrigerante, resfria aquela placa de inox, resfria o leite a menos 2 graus. Então a válvula fica abrindo e fechando, fazendo esse controle de temperatura. Esse é um trabalho que as válvulas faz dentro da indústria. Então ela pode controlar pressão, temperatura, vazão e nível. Nível, dentro, por exemplo, falei do Saerp. Como que ela controla o nível da caixa d'água? Então lá ele tem uma boia, né? A hora que chega no nível ali, é considerado, na nossa casa, a boia é considerada uma válvula, que é uma válvula boia, porque ela faz o fechamento. E no Saerp, é uma boia eletrônica, que a hora que ela chega no nível, ela manda um sinal, manda a válvula fechar. Então, esse é o trabalho de uma válvula dentro de uma indústria.
entendeu? Então, ela faz todo esse tipo de controle. Então, você pega uma usina de açúcar, ela é basicamente bomba e válvula. Você não vê gente lá, né? Você vai entrar dentro de uma usina, você vai ver aquele monte de tubulação passando para todo lado. Sim. E aquele monte de válvula e aquele monte de bomba fazendo essa função. Aquecendo a cana, né, através do aquecimento da cana, que eles vão trocar calor com vapor, vai evaporar, naquela evaporação que faz a destilação do álcool, entendeu? Na separação que faz o açúcar. Então, essa é a função de uma válvula dentro da indústria, entendeu? Quer dizer, bom, tivemos uma aula aqui, todos viram a competência do Robson, como eu falei no começo. Antes de iniciar as perguntas, eu falei do nível de competência dele e de conhecimento que ele tem, aí ele acabou de provar isso para a gente e explicando, e o que é mais interessante, porque eu acho que é isso que mostra quando a pessoa detém tanto conhecimento, quando ela consegue explicar o negócio dela, no seu caso, que é um negócio tão específico, para um leigo, de forma que faça esse leigo entender, dando exemplos que são rotineiros e cotidiano, sem precisar usar tantos termos técnicos, que foi o que você acabou de fazer. Cara, e aí é isso. A válvula está presente em todos os lugares aí Está presente em todos os lugares. do que a gente vive, né? Se a gente sair rodando aqui, a gente vai achar a válvula em algum lugar aqui, Vai. com certeza. Ô, Robson, então assim, primeiro já deixou todo mundo aí no lugar para saber o que são as válvulas, mas o outro ponto que eu queria entrar com você, a gente você sabe que a gente já está quase indo para o final? O Pedro acabou de me avisar que já está 40 minutos que nós estamos falando aqui. Nossa, Nós falem, o o papo papo tá tá bom, bom. tá bom demais. Ó, um assunto que eu queria tratar com você e que muita gente lá no grupo eu sei que conversa com você sobre isso, você falou sobre o site, né? Mas eu sei hoje que você e o negócio que a gente fez junto, que você me abriu essa porta, é o e-commerce, né? Assim, não só o do seu próprio site, mas de marketplace aí, a gente pode falar do Mercado Livre, porque você vende muito no Mercado Livre, você é uma loja Platinum, É isso. né? Que isso não é fácil. Eu sou um homologado do Mercado Livre também, então a gente pode falar aqui. Cara, você é um monstro no marketplace. Conta pra gente como é que foi essa sua visão de mercado. Você falou 2005 lá, o primeiro site com e-commerce próprio, já foi um salto, porque realmente essas ferramentas de SEO e tudo isso, que o Ads, que não era tão usado, você já foi um pioneiro nisso no seu mercado. Mas hoje você consegue se posicionar dentro dos marketplaces, que está todo mundo meio que lá dentro, mas você consegue se destacar, né? Assim, você estudou muito isso, eu sei que você tem um domínio Estudei bastante. absurdo sobre isso. Qual foi o ponto de virada, o quanto isso representa para o seu negócio, né? Que eu sei que representa bastante coisa. Como é que foi essa história dos marketplace? É assim, ó, eu sempre enxerguei o marketplace como, na época, né, que era o futuro, é a maneira que a gente vai fazer negócio, né. Porque eu já percebi, né, há muito tempo atrás que, por exemplo, no meu caso, os compradores já não queria mais te receber. Não porque ele não quer receber, porque acumula tanta coisa para eles fazer que ele já também acaba não tendo aquele tempo hábil, né, que Uhum. antigamente, o cara tinha, né, ele falava: "Ó, terça e quinta é aberto", né, então você já sabia que você podia ir lá na terça-feira que o cara ia te receber. Ali você ia apresentar seu produto, falar, o cara ia deixar você dar uma volta na indústria, falar com o técnico dele e tal, porque para ele era sadio isso, para ele você estava levando conhecimento que é o que ele precisava, entendeu. Já aconteceu muitas vezes de eu chegar numa indústria e o cara, pelo amor de Deus, eu não via a hora de chegar um cara igual você, porque ele tinha muitas dores na indústria Uhum, dele, né. uhum. Com a internet isso aí acabou. Hoje você consegue a resposta de tudo. Tudo que você tem dúvida, você vai na internet, você consegue encontrar. Tá lá. Tá lá, vivo e limpo ali, entendeu. Claro, o cara E consegue e dinâmico, né? dinâmico, Toda entendeu. hora tem atualização. Então, assim, ele não precisa mais tanto do seu trabalho. Lógico que quando envolve um pouco mais de engenharia, um projeto, aí você vai conversar não com o cara da fábrica, mas com o cara que vai projetar a fábrica para ele. Aí estamos falando
de indústrias que estão surgindo do zero. Uhum. Que você não vai passar pelo cara, aí você vai passar o projetista, a empresa de projeto que foi contratado, assim como o arquiteto. Então, tipo, o cara vai construir uma casa, o cara vai conversar com o arquiteto para ser um fornecedor, né, daquela construção de casa. E eu vendo isso, engraçado o seguinte, que foi na época da pandemia que eu resolvi virar a chave, né, e foi a época que eu mais serviço tinha. E eu precisava vender, porque eu estava caindo as vendas na empresa. Uhum. Só que a nossa empresa, ela é uma prestadora de serviço aqui em Ribeirão Preto do Hospital Santa Lídia, né. Muito tempo, é um cliente que eu tenho antigo, foi o que eu mantive, né, nessa reestruturação que eu fiz, que a gente eliminou a parte de manutenção, né, ficamos só com manutenção nos produtos, mantivemos a Santa Lídia a pedido deles, ele falou: "Pelo amor de Deus, não vai embora, não deixa a gente na mão", porque a gente lá dentro do Santa Lídia é responsável por todos os fluidos deles, né, então toda a utilidade, que é ar comprimido, vácuo, gases medicinais, autoclave. Então hoje eu tenho uma equipe que cuida do Santa Lídia nessa área, que não pode parar. Se parar um compressor, para o hospital. Sim. Se parar o vácuo, para o hospital. Se parar a autoclave, para o hospital, porque é na autoclave que faz toda a sanitização dos instrumentos que vai fazer a operação. E, f- e o Santa Lídia virou o centro da epidemia, né? Não sei se você lembra, então qualquer problema que dava, o pessoal ia ser internado no Santa Lídia. Uhum. Com isso, nós fomos obrigados, na época, a ajudar eles a aumentar o leito. O que vai no leito? Gás, Oxigênio vácuo, lá, o oxímetro. vai toda essa linha que a gente precisava dar esse apoio e a gente conseguiu na época, aumentando a quantidade de leito que eles tinham, para o pessoal conseguir receber os respirador, né. E ao mesmo tempo minhas vendas começou a cair, porque o cara já não estava, o comprador já não estava mais dentro da indústria, você entendeu? Uhum. Então tinha aquela dificuldade de fazer a venda. Porque o Santa Lídia foi um mercado que com a pandemia Cresceu. cresceu, mas os outros caíram. O outro, que é o carro-chefe nosso, que é a Uhum. venda de válvula, caiu. Uhum. E eu percebendo isso, já estava no estudo de trazer o Mercado Livre, eu já tinha a conta aberta lá, estava naquele processo devagarzinho, né. Só que quando aconteceu isso, eu falei: "Não, eu vou focar", né. E o que que eu sei fazer? Lembra da Persona? Sim. Então, assim, quando você entende do seu produto, você pode ir para qualquer marketplace, independente do preço, você vai vender, porque você entende. Você vai falar a língua do seu cliente, entendeu? Você vai falar o que ele realmente está esperando ouvir. Eu entrei de cabeça ali, estudei o Mercado Livre, paguei alguns cursos para entender, né, porque eu não tinha um sistema. Na época, o meu sistema era dentro do meu servidor, né, Uhum. meu ERP era dentro do servidor, e eu precisava pôr esse meu sistema nas nuvens, porque o pessoal de fora precisava saber o que eu tenho no meu estoque. Então aconteceu todo esse turbilhão nesse período. Então eu mudei de sistema, contratamos um sistema que trabalhava nas nuvens, que conversava com os marketplace, e uma coisa importante nos marketplace é a profundidade de estoque, né. Então, ou seja, porque é o seguinte, o Brasil é intercontinental, é muito grande. Sim, O Brasil é sim. muito grande, muito grande. Então, assim, como que o Mercado Livre vai te colocar no Brasil inteiro se você tiver 10 produtos para entregar? Não vai Não conseguir vai, atender e não para o vai. Mercado Livre não é interessante Não, isso. não é interessante. Então, aí eu comecei a ter essa sacada já de começo. Eu falei: "Pô, vou fazer um Ads aqui, o cara não vai entregar, porque isso ele vai acabar em 5 minutos". E eu tenho as válvulas, ela tá em todo segmento. E eu comecei a focar alguns segmentos que eu sei que tá em quase todo CNPJ, né. Tipo assim, Lubrifil. Lubrifil vai em todas as funilaria e pintura, vai em todas, oficina mecânica, vai em todos os consultório odontológico, então assim, ele vai em tudo. Uhum. Tem ar comprimido, ele vai. Comecei a focar esses produtos, só que como eu estava acostumado naquela venda um a um, que é eu com você aqui, você me fala seus problemas e eu te faço um dimensionamento do que você precisa comprar, é diferente quando você vai para a venda de massa, né. Quando eu saquei isso aí, eu mudei a estratégia, eu falei: "Vou começar a trabalhar com produtos de profundidade e vou focar nesses produtos e vou injetar ads, vou fazer", e começou a dar certo.
começou a dar certo. Rapidamente eles abriram o full para nós, né? Ali eu já falei para os meninos, vamos mandar para o full. Eu lembro até hoje, o primeiro full que eu mandei 800 peças. Os caras achou que era muito, né? Mandei 800 peças para o full. Essas 800 peças, metade eu vendi em um mês. Olha só. Aí o negócio começou, não parou mais. Aí do Mercado Livre a gente foi para Shopee, foi para Amazon, foi para Magalu, né? Fomos para Americana, depois a Americana deu aquele problema e eles reestruturaram e o tipo de produto nosso já não fazia parte do negócio dele, fomos convidados a saímos, mas vendíamos produto caro, né? Produto, quer dizer, a gente tem um secador lá que custa R$8.000. Na época da Americana a gente vendia bem ele, porque era um produto de ticket alto, diferente do Mercado Livre, que na época era ticket baixo. Então tudo que era ticket alto eu jogava na Americana e vendia. Foi uma pena, né, que aconteceu isso aí com eles. E aí a gente começou a trabalhar vídeo, né, foi quando você fez e foi um dos melhores vídeos, porque assim, ele não apareceu no vídeo, tá? Mas a voz, né, é aí que falo que o profissional é diferente. A interlocução, a voz, muda isso, né? Sim, Muda, você sente a diferença da clareza, segurança, entendeu? Só que eu precisava fazer muito vídeo, né? Eu acho que hoje eu tenho quase 4.000 vídeos feitos. Nossa senhora. Você entendeu? Então a gente começou a fazer vídeo caseiro, mostrando as peças, que não dava tempo, né? Falava, molecada, filma aí, tal, mete só um letreiro, uma musiquinha e uma descrição falando o que é a peça e pô, né? Porque e aqueles outros que a gente queria, que é os estoques de profundidade, aí se a gente fazer um vídeo mais elaborado, tal, para poder ranquear, né? E deu super certo. E hoje, o que eu vejo? Eu tenho muito cliente grande, que era meus clientes, comprando no Mercado Livre. Entendeu? Eu posso falar para você, por exemplo, que eu já vi lá no meu sistema, né? Falei, mas eu não estou atendendo, por exemplo, a Ambev, não estou atendendo a Ambev. Fui ver, era uma venda pelo Marketplace. Conversando com alguns compradores amigos, o que eles falaram? E é uma dificuldade para ainda. Qual que é a maior dificuldade hoje para um comprador dentro de uma indústria? Era, né? É fazer compra pequena. Sim. O cara precisa comprar um negocinho de R$50. Isso é uma dor de cabeça para ele. Aí ele tem que pedir para um parceiro dele, um fornecedor parceiro, comprar, colocar na nota dele para entregar. Com os marketplaces aí acabou. Ele ganha um cartão corporativo. Então aquela compra do dia a dia, Ele consegue fazer. Ele entra lá, compra, chega para ele, entendeu? Ali já tem o preço, ele consegue fazer uma estimativa de concorrência e ele resolve essa situação para ele, entendeu? E isso aí aumentou demais. Então, assim, a gente, como eu te falei, a gente tem produto de ticket pequeno, que são aquelas válvulas, por exemplo, bobina solenoide. Bobina solenoide é um item que vai numa válvula solenoide e ela magnetiza e faz a abertura da válvula. É um item muito barato, R$30, R$40, entendeu? Às vezes queima uma bobina dessa, dentro da indústria. O cara precisava comprar isso aí. Eu não faturo, eu não faço um boleto para você de R$50, que não compensa, entendeu? Sim. Aí o cara tem essa dificuldade porque eu não faturo para ele precisa comprar à vista. Aí, para ele comprar à vista, ele precisa da assinatura do diretor de compras dele para fazer um Pix de R$50. Aí já deu um baita Já ou deu- seja, o que você ia resolver virou uma dor Virou de uma cabeça. dor de cabeça para ele, entendeu? O que ele faz hoje? A bobina, ou entra no meu site, ou ele encontra nos marketplace, compra a bobina, dá para o mecânico dele e resolver o problema. Quer dizer, são saídas que você foi encontrando no seu negócio, saídas não, entradas, né? Soluções e que solucionou muita coisa do seu negócio e também do seu cliente. Para quem não sabe muito do que o Robson falou, por exemplo, do full, o full dentro do Mercado Livre é aquela entrega que você recebe, às vezes, de um dia para o outro, né? Sim. Mas você, consumidor final, é isso que você sabe, que você vai pegar o full, que é a entrega rápida. Mas para o lojista não é tão simples. Ah, quero pôr esse produto no full aqui. Não, é o Mercado Livre que vê se você tem condições de atender o full, porque você tem que mandar o seu produto para o central de distribuição deles, deixar armazenado à disposição lá. Então, assim, se não vender, você paga armazenamento. Exatamente. Não é tão simples. Quando você entra aí no teu Mercado Livre para comprar alguma coisa, vê lá
entrega full, saiba que o lojista ele está fazendo um esforço absurdo ali nos bastidores por trás para poder te atender nesse full, para ele poder ser ranqueado dentro do Mercado Livre, para poder ter à disposição dele a entrega full. Isso. É isso mesmo? É isso mesmo. Cara, o Pedro tá me tacando cadeira ali, ó, tá me tacando coisa que nós já estamos acabando. Já temos porque aqui, cara, aqui é tudo é transparente. Já tem um convidado do próximo episódio aqui que já vai gravar na sequência. Não deu nem para falar das IA que eu estou usando no Smart Então, Play. eu ia te perguntar isso para a gente no último bloco, na finalização. Antes, vamos fazer o seguinte, a gente está falando do Grupo Valor. Conta rapidinho quem foi que te trouxe para o grupo, como você entrou, quem que te convidou, quem foi teu padrinho? Rapaz, assim, o meu padrinho foi o Marcelo Lara, da Terra Lara. É, isso, faz terraplanagem, né? Ele foi fazer um serviço para mim, num terreno, né? Eu já conhecia ele de outros carnavais e tal. Ele me falou do grupo e eu sempre gostei de me relacionar, né? Nunca foi assim para fazer negócio, de relacionamento. Uhum. Eu já fui presidente da Donep, presidente de bairro, já ajudei o pessoal aí de Rotary, né? Porque eu gosto da convivência, né? Que na convivência sai negócio. Os negócios acontecem, sai negócio, sim. né? Quando ele me falou do projeto do Grupo Valor, eu falei, Marcelo, eu tô dentro, põe eu, entendeu? Põe eu, vou participar, entendeu? O que eu gosto é exatamente o que você está me falando, que é a gente trocar ideia, trocar experiência, porque às vezes o negócio que você vai me dar não é você comprar de mim. É a experiência que você tem, por exemplo, atrás das câmeras. Uhum. Você me dá um insight ali, cara, Sim. resolve minha situação, entendeu? Que vale muito mais do que, de repente, você comprar uma válvula minha, entendeu? Essa sacada que o grupo tem, né? Porque são empresários de diferentes ramos, Uhum. de diferente experiência, que às vezes você pode fazer um benchmark ali, alguma coisinha que deu certo pro cara, o cara Sim. numa roda de negócio ou uma conversa ali, fala, eu fiz isso, deu certo, você fala, opa, vou tentar aí, e você traz pro seu negócio e o negócio funciona, entendeu? Que isso, em termos, não é preço, é valor, né? Isso é uma coisa que entrega valor, por isso o grupo chama valor, que é isso, é uma coisa que eu sempre costumo dizer com quem vem aqui, todo mundo que quando entra quer entrar. O empresário é solitário, às vezes, tem dores para ser resolvida que, às vezes, com uma fala do outro empresário que já passou por aquilo, você consegue solucionar um grande problema dentro do seu negócio, que é o que você está falando, um encaminhamento. E eu, por testemunha própria, você mesmo, quando você me pediu para fazer os vídeos, o que a gente fez para o Robson foram os vídeos, o Mercado Livre estava implementando o Mercado Clips, né? E você já tinha enxergado isso, e ao invés de deixar só as fotinhas, já queria produzir os vídeos, falou comigo, eu quero produzir o vídeo, você produz esse vídeo? Falei, vamos produzir. A gente fez os vídeos, porque a gente já tinha feito vídeos de produto, mas não focado no Mercado Livre, e quando você abriu essa porta, a gente produziu os vídeos, deu resultado, a gente encontrou um padrão dentro da GD, e aí avançamos, fomos no Mercado Livre, estreitamos uma relação com o Mercado Livre, virou um produto dentro da GD, me homologuei no Mercado Livre, então hoje a GD é um fornecedor oficial do Mercado Livre, está dentro lá do site do Mercado Livre como um prestador de serviço de vídeo, de produção de vídeo para clipes, e isso foi dentro do grupo, numa troca de conversa, num serviço que você quis fazer e que me abriu uma outra possibilidade de serviço, e que eu sou muito grato a você a isso, e só o grupo pôde proporcionar isso também. Mas e que hoje também isso já avançou, porque a inteligência artificial, que é o assunto que a gente vai falar também, hoje o Mercado Livre tem as ferramentas de inteligência artificial também dentro para fazer vídeo e tudo isso. Antes de você entrar na inteligência artificial e a gente ir para o último bloco, vamos rodar um vídeo do Grupo Valor aí para você ver como é que é o nosso encontro. Quer fazer parte do grupo? Tem os contatos aí na tela, fala com o nosso pessoal do departamento de novos membros, que tem um padrãozinho para você fazer parte do grupo. Mas dá uma olhadinha num dos nossos eventos, que voltando a gente vai para o último bloco, para a conclusão final do Robson, e ele falar um pouquinho de como a inteligência artificial está sendo importante no negócio dele hoje em dia. Já voltamos. Hoje é um evento diferente para o Grupo Valor, a gente está ansioso porque é um novo modelo de giro de negócio, né? Então cada membro vai trazer um convidado e esses convidados vão girar
e ter um pitch de negócio entre todos os membros e que gere novos negócios e novos membros para o grupo. Vamos ver um pouquinho aí como é que foi esse evento. Hoje eu vim visitar aqui o Grupo Valor e eu achei uma experiência muito produtiva, enriquecedora, porque é um pitch real, né? Você trata diretamente com o empresário, então você tem um tempo de expor o seu produto e também conhecer outros produtos. São empresas sérias, empresas de grande, pequeno e médio porte, mas todas elas aí com um compromisso realmente de gerar negócio, gerar network. A gente está finalizando o nosso primeiro giro de negócios do Grupo Valor. Foi um evento com dinâmica rápida, para que cada um pudesse, em 1 minuto, falar um pouquinho do seu negócio, se precisava, o que podia oferecer. Foi bem bacana pela quantidade de pessoas e acredito que vão sair muitos negócios daqui. Então é isso. Quer fazer parte do Grupo Valor? Entre em contato com a gente. Robson, vamos para o nosso bloco final, mas antes da sua despedida, fala um pouquinho para a gente sobre a inteligência artificial que você também tem usado bastante. Conta isso aí. A inteligência agora, de uns meses para cá, que não faz muito tempo, mudou o meu negócio. Mudou. Olha só. Eu tinha muito problema, por exemplo, de conciliação bancária. Por quê? Porque, por exemplo, eu recebo lá 300 vendas diárias. Época de promoção, aquelas promoções que eles fazem 5 em 5, 6 em 6, que virou febre e vende muito, dá 600, 700 vendas num dia. E isso aí no mês dá 4, 5 mil conciliação para você fazer. Eu usei a inteligência artificial para resolver essa dor que eu tinha. Conciliação bancária, precificação de preço. Tinha já sistemas que me falava se o produto dava lucro ou prejuízo, entendeu? Mas com a inteligência eu falo, cara, posso fazer essa promoção? Ela busca lá, já vê todos os custos no aplicativo que eu tenho, vê o concorrente, entendeu? E já me fala se vale a pena ou não, qual que é a margem que eu vou ter, entendeu? Então fica muito mais seguro uma decisão. Os vídeos eu ainda não estou fazendo. Os vídeos, né? Os vídeos a gente está ainda no sistema caseiro, porque eu achei ainda que pode ser a ferramenta que eu esteja usando, eu acredito que vai vir ferramentas melhores aí, mas ainda aparece alguns errinhos, algumas coisinhas, porque também também não tem informação igual uma roupa ou outro tipo de produto, né? Então, às vezes, eles buscam na nuvem algum produto, nada a ver com o meu, e coloca ali junto no vídeo e não fica legal, entendeu? Mas as fotos, fantástico. Então, foto de capa, hoje eu já utilizo a inteligência artificial, então com 2, 3 fotos que eu coloco ali, ela me gera 10, 12 fotos, entendeu? Consigo fazer carrossel e tal. Sim. Então, assim, mas na parte administrativa, a IA tem sido fantástico para mim. Ela tem, tipo, uma coisa assim, que me economizou demais. Aí eu pego a dica para vocês aí, cara, contabilidade, né? Eu tenho 4.000 SKU, 4.000 produtos com NCMs diferentes, com alíquotas diferentes. Sim. Vendemos para o Brasil inteiro. Hoje, assim, uma das coisas que eu mais pago hoje é de FAO, né? E a taxa do Marketplace. É as minhas 2 maiores contas. Porque vendi para fora de São Paulo de FAO. Sim. Você entendeu? Então, assim, ela fez um estudo para mim, pegou todos os meus NCM, que era em torno de 54 NCM, mandei para ela pesquisar na base da Receita Federal, ela trouxe essas informações para mim e falou quais NCM seriam corretos eu trabalhar ali, que eu poderia estar trabalhando com esses produtos, que daria economia. Por exemplo, tem produto hoje que eu não pago mais PIS/COFINS. Isso é fantástico. Só que maravilha. Existiu o benefício, eu não sabia, né? E o contador não me falou isso aí, entendeu? E o contador normalmente ele atende lá 200 clientes, não dá tempo. Não dá tempo de Não dá olhar tempo dele saber. por um ali, coisa por coisa. Não dá tempo, não vou julgar o contador também, acho que isso aí cabe ao empresário, empresário, correr atrás, entendeu? A gente ouvia dizer que tinha essa possibilidade, né, na parte contábil, né?
de procurar estratégias para diminuir custo, né? E a inteligência artificial foi Certeira. certeira. Ó. Aí peguei, mandei ela fazer um resumo, entreguei para o contador. Posso fazer isso? Pode. Pode. E tem mais, aí precisava fazer essa mudança no sistema, né? Estou falando aí de 4.000 itens. Você imagina um cara digitando lá, Nossa Senhora. através de API, conversando com a IA, ela fez isso aí em 5 minutos. Gente, é assim, ó. Nós vamos ter a segunda temporada do ValorCast, que todos os empresários vão voltar e a gente vai poder explorar um pouquinho mais sobre o quanto a IA, que o Robson já começou aqui, tem ajudado muito, não só no seu negócio, em diversos negócios. Ela é um facilitador, a IA não é uma coisa excludente, né? Por exemplo, eu mesmo que trabalho com vídeo, tem a parte da agência, tem tudo isso, sempre me perguntam, eu trabalho com a voz, que tem aí locutores com IA e tudo isso, mas você vai perder trabalho? Algumas coisas sim, mas ao mesmo tempo ela também tem me ajudado para muitas Potencializa, né? coisas. Ela te potencializa. Se você souber aproveitar. Se você é um bom profissional, vai potencializar Exatamente, a sua se você profissão. souber aproveitar. Bom, estamos então indo para o final. Robson, eu quero que você faça suas conclusões finais. Para quem quiser contratar você, a Tauana Válvulas, fala para essa câmera. Agora é a hora do jabá, daquele pitch final. Os contatos vão estar passando aí na tela enquanto o Robson fala. As redes sociais da Tauana, o contato, o telefone, site, enfim, tudo que for preciso. E aí o Robson é contigo, meu irmão. Beleza. Não, nós estamos em todas as plataformas, né? Então, se você quiser, assim, eu sou cliente fiel ao Mercado Livre, digita lá, Tauana Válvulas, vai aparecer a nossa página, ali tá os nossos produtos. Não, eu quero comprar no seu e-commerce, tauana.com.br, você compra direto no nosso e-commerce. Não, eu sou B2B, eu quero ter uma assistência de um vendedor. 16 3626 3622 4850. E tem o e-mail comercial@tauana.com e o gestor1@tauana.com, que aí os vendedores vão entrar em contato com você, né? Vai trocar todas aquelas informações e você vai virar um cliente nosso. Que é isso, hein? Então tá aí, ó. Entra lá, cara, é muito legal você entender sobre essa coisa de válvula. Eu fiquei impressionado quando eu conheci. Irmão, obrigado pela tua presença, parabéns por cara, ser esse empresário que está sempre enxergando as possibilidades e otimizando o teu negócio com as ferramentas que tem aí, enxergando sempre à frente. Eu tenho certeza, a sua cabeça não para, você já está vendo coisas, está sempre presente em feiras, então assim... Estava participando de uma agora, a FEIMEC, lá, acabou sábado, entendeu? Não para. Agora vamos ter a outra agora, que é a FENASUCRO, né? Em agosto, também vamos participar. O homem não para, gente. Aqui é uma máquina. E aí vai lá e dá aquela pausinha de uma semana para ir pescar. Isso aí é... Irmão, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Até mais. Abraço. Pessoal, é isso. Então segue a gente aí, compartilha. Não só esse episódio, mas os outros anteriores também. E os próximos que vão vir, porque com certeza tem muito conteúdo para você aproveitar. Não para você, se não diretamente para você, para alguém que você conhece. Compartilha com a galera aí, curte aí, tá bom? Então, abraço, obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.